Convido à tribuna, na continuidade do grande expediente, Sua Excelência o deputado Mandetta, DEM do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, Vossa Excelência. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado Felipe Bornier para presidir esta sessão. Obrigado. Vou falar 5 minutos. Senhor presidente, nobres pares, o rei está nu. Essa historinha da carochinha do século XV nunca foi tão contemporânea. Diz aquela historinha que um rei muito vaidoso, morando num reino muito distante, extremamente vaidoso, achando-se senhor de todas as verdades, passava por cima das pessoas e cobrava vassalagem. Um certo dia, uns tecelões mágicos chegaram a ele e disseram: faremos uma roupa com fios invisíveis num tear mágico, e somente aqueles que são filhos legítimos do rei conseguirão ver todo o esplendor, toda a beleza, toda a grandeza de sua realeza. O rei, muito vaidoso, encomendou a sua traje real mágica e colocou os poucos recursos tirados do imposto cobrado da população para construir a nova roupa do rei. Criou-se dentro do reino uma expectativa enorme pela roupa do rei. O rei mandava os seus ministros visitarem os tecelões que estavam dentro de uma redoma e cada hora faziam uma exigência. E os ministros voltavam e diziam ao rei: olha, está ficando maravilhoso. Olha, nunca vi uma roupa tão bonita. Olha, a roupa é maravilhosa. Vai ser um divisor de águas no reino. E o rei mandou chamar toda a cidade, todas as pessoas, para o grande desfile da roupa do rei. E ao sair do palácio, o rei, ao ser vestido pelos tecelões, que faziam ajustes, mas mandavam que ele ficasse de olhos fechados, para que ele nem visse a roupa que estava sendo colocada e deixasse para o povo a impressão da roupa. O rei saiu. Ao sair, o rei estava sendo aplaudido, tapinha nas costas. Que beleza, rei! Que maravilha! Até que, ao andar pela parte mais pobre da cidade, um garoto olhou e disse: o rei está nu, o rei está de ceroulas. Houve um silêncio, o rei olhou para o garoto, olhou para o povo, e o que se ouviu na sequência foi uma vaia muito grande ao orgulho do rei. Daquele dia em diante, segundo o conto de Chris Anderson, esse rei decidiu não mais ser orgulhoso e passou a entender que tinha que ouvir o povo e dar prioridade ao povo. Aqui, na cena política contemporânea, em 31 de outubro de 2007, o nosso país, o nosso Brasil, que na época pedia assento no Conselho de Segurança da ONU, que na época era apresentado como o B do BRIC, o país que finalmente tinha saído do futuro e era um país de eficiência, um país de riquezas, foi até a FIFA, foi até os tecelões invisíveis e se comprometeu em fazer aqui nesse país uma Copa do Mundo.
e disse ao povo brasileiro que faríamos uma Copa da iniciativa privada, que faríamos uma Copa da grandeza do nosso país, que faríamos uma Copa divisora de águas. A roupa que o Brasil ofereceu era uma roupa nunca antes desenhada na história das Copas. Faríamos não 8, 10, por que 10? Vamos fazer 12 cidades. Afinal de contas, a roupa será para ser aplaudida por todos. Faríamos uma Copa para deixar um legado na mobilidade urbana. Transformaríamos as cidades. O direito de ir e vir dos cariocas, dos paulistas, tão engarrafados, seria superado. O sistema de saúde seria levado ao padrão FIFA. A educação em 2014 estaria com as suas instalações e com o seu magistério organizado. Estaríamos nesse momento apresentando ao mundo a competência de gestão em portos, aeroportos, mobilidade, e chamaríamos todos para assistir à roupa do rei. Os ministros fizeram o de sempre: reuniões, choques, contrapontos, a FIFA ditando as ordens para que a roupa ficasse no padrão FIFA. A iniciativa privada olhou e falou: vamos aguardar. Este rei vaidoso vai colocar os recursos do povo, os impostos do povo, para que nós possamos usufruir da roupa do rei. Deputado Pena, o maior templo do futebol mundial, o Maracanã, que tenho certeza que muitos aqui, como eu, já estiveram lá, foi semi-demolido, foi refeito e, ao término, foi entregue à iniciativa privada, com o dinheiro público. Não tem dinheiro público, é o BNDES, com dinheiro subsidiado pelo seu imposto, imposto de todo mundo. A troca, o legado, aquilo que sinalizavam, ficou para trás. E isto teria sido assim. A nossa incompetência política tradicional apostava somente no nosso grande amor e no nosso grande apelo pelo futebol, pela seleção brasileira. Quando sair a convocação, eles vão todos pintar as suas ruas de verde e amarelo, vão colocar as bandeirinhas, os carros terão uma bandeira, o assunto vai ser Neymar, e nós passaremos por esse desfile com a roupa do rei, e ninguém vai ousar dizer que este rei está nu. Quando, em julho do ano passado, os mais carentes, aqueles que estão nos ônibus urbanos, sofrendo todo tipo de desrespeito, quando aqueles que estão nas filas da urgência e emergência, quando aqueles que estão na fila dos exames, quando aqueles que estão vendo a escola abandonada, quando o primeiro falou, nós queremos saúde padrão FIFA também, quando o primeiro falou, por que
esta farra com dinheiro público? Por que a malversação desse tamanho? O primeiro, o segundo, a dezena, a centena, o milhar, a massa questionou. Naquele momento, tal qual o conto de Chris Anderson, o povo disse a esse governo que aí está, para a presidente Dilma: o rei está nu, a rainha está nua. A promessa de gestão, a promessa de eficiência, a presidente gerente relaxou, esqueceu que administrar é duro, que administrar é dizer não, que administrar é cobrar prazos, que administrar é zelar, antes de mais nada, pelo nome e pela figura desse país. O país que perdeu a chance. Perdeu a chance o governo de dizer, afinal de contas, o que somos, para onde vamos, que Estado é esse que nós representamos, qual é o modelo, quais são os valores, o que nós vamos deixar para as próximas gerações, que sonho de país é esse? O que nós estamos fazendo com as instituições brasileiras que deveriam estar respirando, cobrando democraticamente esse país que nós queremos para deixar de legado? O que nós assistimos foi uma troca. As centrais sindicais, logo após as manifestações, foram instadas a também fazer uma manifestação, porque o governo precisava de um interlocutor. Afinal de contas, as centrais já estavam tão bem pagas pelo repasse de gordas verbas do governo federal. A central dos estudantes, que normalmente são o respiro, é onde a juventude questiona, já está tão bem paga. Por que eles não vêm a público, se estão pagos para defender o governo? Os movimentos sociais sem terra, tão bem pagos, recebendo tantos recursos, por que não vêm a público defender a roupa do rei? Acontece que não eram manifestantes organizados. Era a principal força de uma nação. E esta Copa tem sim um legado, deputado Stepan. O legado desta Copa é a indignação de um povo que aprendeu a ir para as ruas e aprendeu a dizer basta, chega, ninguém suporta mais o descaso, a mentira, a corrupção, a falta de rumo, a falta de proposta. Nós não somos quanto pior melhor. Nós queremos que os nossos 11 jogadores que estiverem em campo tenham êxito. Nós queremos que o Brasil vença a Copa. A seleção brasileira não perdeu a torcida. Quem perdeu a torcida foi esse governo incompetente que coloca o país nu a 28 dias da Copa do Mundo, sem condições de dar um legado na saúde, sem condições de dizer ao povo como será a recepção para os portos e aeroportos brasileiros, que privatizados que foram, mesmo na calada da noite, mesmo contra aquela hipocrisia eleitoral quando diziam: olha, eles privatizam, nós somos estatais. Privatizaram porque viram
que se ficassem à mercê da incompetência, da falta de visão, da falta de gestão, da corrupção, nós não teríamos aqui condições de receber era ninguém. Esta Copa, para a população brasileira, significa, deputado Trípoli, somente para lhe dar alguns números, e aí na sequência lhe concedo com certeza esse à parte. Também na sequência uma parte. Esta Copa significa, deputado Efraim, entre o que foi gasto com estádios, a falta de 3.600 unidades de pronto atendimento, a falta de 27.692 unidades básicas de saúde, deixar de fazer 12.973 postos de polícia comunitária, deixar de fazer 5.682 creches e pré-escola, deixar de fazer 1.386 quilômetros de ferrovias, daria para fazer 80% da ferrovia norte-sul, 2.600 quilômetros de rodovia, daria para pagar os médicos deste programa por 10 anos. Essa é a troca, esse é o legado. E aí eu lhe pergunto, o rei está nu, como grita o povo, ou insiste o governo em dizer que a roupa invisível do rei está aí sim? E olha, cuidado, muito medo em vocês, porque se este rei for deposto, pode acontecer um quadro tenebroso no reino do faz de conta. Deputado Trípoli. Nobre deputado Mandetta, eu queria primeiro cumprimentar a Vossa Excelência pela maneira e pela forma tão didática como Vossa Excelência faz o seu pronunciamento, que nada mais é do que uma constatação do que vem ocorrendo no Brasil. Vossa Excelência coloca com muita clarividência de que o problema do Brasil não são os jogadores, como o governo pretende agora colocar, que a culpa seria do técnico, dos jogadores da seleção brasileira, e de que nós que somos da oposição torcemos contra a seleção brasileira. Mas, pelo contrário, Vossa Excelência coloca muito bem, se nós não temos um trabalho voltado para políticas públicas no que diz respeito à infraestrutura no Brasil, é porque esse governo não tomou as medidas que deveria ter tomado. Fez um discurso, mas uma prática completamente diferente do discurso que vinha fazendo. Mais do que isso, Vossa Excelência coloca muito bem, não somos iguais. Há uma grande diferença. Nós, quando tivemos a coragem de fazer as privatizações, dissemos ao povo que estávamos fazendo as privatizações, enquanto eles escondem as suas privatizações mal feitas, tão mal feitas que acabam no judiciário, quase sempre todas elas. Portanto, o meu pronunciamento, eu vou ser bem breve, deputado Mandetta, dizer da felicidade que tenho de poder acompanhar o pronunciamento de Vossa Excelência e, obviamente, faz uma constatação muito clara do que vem ocorrendo com o nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Deputado Efraim. Deputado Mandetta, primeiro, como seu companheiro de bancada, democratas, elogiar que Vossa Excelência como deputado de primeiro mandato, mas tem um desempenho de quem realmente se preocupa com os assuntos do povo brasileiro, tendo um protagonismo na saúde, mas indo por outros temas. Sobre esse tema que Vossa Excelência oportunamente traz para o grande expediente de hoje, dizer e concordar com Vossa Excelência, a culpa não é da Copa. Ouso até dizer que a culpa sequer é da FIFA. O Brasil se candidatou a ser sede da Copa. E a Copa, em regra, ela representa oportunidade, como foi para a África do Sul, como foi para a Alemanha, como foi para outros países. O problema é a forma como o governo administra a Copa. O problema são os atrasos, são os desvios de recursos públicos, são as obras superfaturadas. Não tenho dúvida, vai haver festa, porque o brasileiro é bom de festa, vão curtir a Copa do Mundo, mas após ela passar, restará a frustração da ausência de um legado, da ausência de uma herança em obras estruturantes, mobilidade urbana, saúde, segurança, educação. E é essa frustração que o povo brasileiro irá cobrar nas urnas, irá cobrar nas ruas,
pelo descaso que o PT teve em levantar grandes estádios. E só para ilustrar, acrescente as obras, a questão da transposição do Rio São Francisco, que também não foi concluída e é uma chaga aberta no coração do Nordeste. Deputado Emanuel. Deputado Mandetta, para mim é um grande orgulho ouvir Vossa Excelência aqui nesta tarde e, na minha opinião, Vossa Excelência traz um outro legado, ou melhor, explora um outro legado para a Copa. Normalmente, os governantes procuram mostrar o que de bom vai ser certa coisa. Pois bem, Vossa Excelência está rememorando que a população descobriu um outro legado. É a relação custo-benefício. A população percebe que há um custo e que esse custo, que esse dinheiro que poderia ser gastado nesse benefício, poderia ser usado numa coisa melhor. Vossa Excelência está de parabéns pela brilhante análise. Deputado Júlio. Deputado Mandetta, também me associo às palavras dos demais companheiros, destacando a sua atuação nesse parlamento, uma atuação notável, que orgulha todos nós, não apenas democratas, mas toda a casa, por certo. Vossa Excelência aborda um tema de alta relevância. É absolutamente impensável que, passados 7 anos do anúncio da realização da Copa do Mundo no Brasil, o governo brasileiro não tivesse tido a competência de aproveitar essa grande oportunidade para realizar os investimentos em infraestrutura e deixar um legado tão bom para todos nós brasileiros. Mas resta agora seguir a Copa e, como Vossa Excelência, todos nós brasileiros queremos que as coisas corram bem e que a gente possa ter um bom desempenho. Mas fica o registro dessa falha, do fracasso do governo federal. Muito obrigado, deputado. Deputado Stepan. Deputado Mandetta, eu quero parabenizar e dizer que o pronunciamento de Vossa Excelência não desperta em ninguém vontade de aparteá-lo, porque como seria se privar do seu raciocínio tão claro, mas eu queria ressaltar apenas um aspecto do pronunciamento de Vossa Excelência. Vossa Excelência resgata algo com o seu pronunciamento, é que não seja permitido que roubem de nós aqueles que dizem que o rei está nu, o direito de continuar sendo apaixonadamente brasileiros. Tem que se acabar definitivamente com essa história, essa balela de que quem diz que o rei está nu quer destruir o país. Não, nós queremos apenas dizer ao rei que ele está nu. Obrigado, deputado Stepan, nobres pares. Para concluir, senhor presidente, no nosso caso, aqui, Tupiniquim, a rainha está nua. A rainha está nua no cercadinho do crack da cidade de São Paulo. A rainha está nua na mortalidade infantil dos indígenas do país. A rainha está nua nos ambulatórios e na urgência e emergência de todos os hospitais da rede pública de saúde desse país. A rainha está nua em todos os ônibus superlotados e sucateados. A rainha está nua no Porto de Cuba, única inauguração de seu governo. A rainha está nua no desperdício dos grãos pela péssima infraestrutura do país. A rainha está nua quando faz da Petrobras a Petrobras e apresenta ao país mais um escândalo de corrupção. A rainha está nua. Nós, povo brasileiro, que somos a roupa desse país, nós vamos colocar a nossa camisa verde e amarela, não para esse governo espúrio, incompetente e corrupto. Colocaremos pelos jogadores da seleção brasileira, em respeito à seleção de 94, à seleção de 70, à seleção de 62, à seleção de 58. Não venha depois o governo fazer a maldade que fez com a seleção de 50, quando um vice-campeonato condenou o goleiro Barbosa ao ostracismo e ficou como sendo ele o responsável pelo fracasso da pátria de chuteiras. Nesta Copa, o nosso fracasso está espelhado. Menos de 10% das obras de infraestrutura concretizadas. Vamos fazer com que
possamos, nesta Copa, uma redução de danos. Vamos juntar as forças, porque durante o período da Copa, aqueles que se manifestarem, manifestem-se democraticamente. Não a quebradeira, não a agressão, não a violência. Pelo menos nós diremos ao mundo: o governo e a rainha está nua, mas nós, povo brasileiro, estamos vestidos com o que nos resta de dignidade, e a grande resposta ao mundo será no dia 7 de outubro, aonde nós vamos apresentar a nova roupa para essa nação e varrer para o esquecimento da história aqueles que mancham a história do nosso país. Obrigado, senhor presidente.